Vamos abrir nossas Bíblias, João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus é aquele que nos traz a verdadeira satisfação. Não vou ler o texto todo, queridos irmãos. Quero destacar algumas partes desse texto, deste capítulo 4. É um texto bem conhecido, eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, e tenho certeza que cada um aqui já conhece esse texto. Nós vamos ler, então, o verso 7, 9 e 10, nesse primeiro momento. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele haveria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de engrandecer o Teu nome. E agora, Deus, meditar em Tua palavra, Senhor. Rogamos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine na compreensão da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Nós temos visto como Jesus é apresentado no Evangelho de João. E aqui nesse texto nós podemos ver que Jesus é quem pode dar a verdadeira satisfação à vida. E é interessante como Jesus gosta de sempre trazer uma certa confusão na mente humana. Nós vimos isso com Nicodemos, nós vimos isso com os seus discípulos, nós vimos isso também com a sua mãe lá nas bodas de Caná. E nesse texto nós vemos Jesus então trazendo uma certa confusão para a mulher samaritana. A primeira confusão é uma questão racista, né? Racista, e uma conclusão que a gente precisa entender, que é essa questão da separação de uma raça e de outra. Aqui os samaritanos não se relacionavam, os judeus não gostavam dos samaritanos e os consideravam como uma raça ruim. E Jesus senta e conversa. Além dela ser samaritana, ela é mulher, não se conversava, o homem não conversava assim como a mulher nesse período. Então nós vemos aqui que Jesus rompe a barreira segregacional, rompe a barreira também de gênero também. Ele senta e conversa com essa mulher, senta e conversa com a samaritana. E ele causa esse impacto na vida dela. Ele pede água. E ela fala: como você pede água para mim? Aí ele diz: se você soubesse quem sou, você pediria água para mim, eu te daria uma água que você nunca mais teria que ficar bebendo água novamente na sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o evangelho que ele tem
é aquele que traz a solução verdadeira e definitiva para a vida humana. É esse evangelho que ele está apresentando. Ele está dizendo para nós que ele é a fonte de satisfação. Assim como Deus deu a esse povo o poço de Jacó, Deus dá a toda a humanidade Jesus Cristo. Assim como Jesus é capaz de suprir as necessidades desta mulher, da raça samaritana, dos judeus, ele é capaz de produzir satisfação para qualquer ser humano. Não importa a cor, a raça, quem ele seja, o Senhor Jesus, ele pode prover a maior satisfação de sua vida. Continuemos então para compreender um pouco mais esse texto. A mulher lhe diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve ser adorado. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vemos então a segunda parte desse texto. A primeira parte, Jesus é capaz de produzir satisfação, e a segunda parte nós podemos entender que Jesus diz para esta mulher: a satisfação não está na religião que você segue, não está na religião que os judeus estavam seguindo, mas está em quem tem a verdadeira salvação. E ele diz então: vocês adoram o que não conhecem, os outros adoram dizendo que aquele é o lugar santo, vocês dizem que esse é o lugar santo, e Jesus diz agora: não há mais lugar santo, porque Deus é espírito, e Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tira o espírito de uma pessoa, o que vai sobrar? Um corpo, que em poucos dias deixará de existir também. Em alguns anos, ele será completamente decomposto. Não é a religião que salva. Se nós entendermos isso aqui nesta noite, isso trará um alívio muito grande para as nossas almas, para as nossas vidas. Se nós entendermos que o propósito de Deus está em ter esse relacionamento constante, perene, saudável, íntimo, profundo com Ele, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Não importa onde você estiver, Deus estará com você. Amém, irmãos? Ele é Espírito. Mas Ele usa, é importante que você adore em espírito e em verdade. E quem é a verdade para nós? A verdade para nós não são teses que nós temos. A verdade para nós é uma pessoa, Jesus Cristo. Nessa série de mensagens, a primeira mensagem que eu trouxe para vocês, que é o centro de todo o eixo de interpretação do Evangelho de João, João 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é Jesus. A nossa verdade é Jesus. Nós adoramos porque conhecemos a Cristo. Ele é a satisfação. Nenhuma religião é capaz de produzir esse alívio para a alma humana. Você pode até praticar alguns exercícios que vai te trazer um certo equilíbrio, você vai ter uma tranquilidade para dormir e diversas outras coisas. Mas é só Jesus que pode trazer para você, de fato, a experiência profunda com Cristo, com Deus. Essa mulher está tendo um encontro profundo com Deus. Jesus está mexendo em todas as estruturas dela. Mexe na estrutura de compreensão de raça, mexe com a estrutura do estilo de vida dela, porque já era uma mulher que ela era extremamente rejeitada. Se ela estava no quarto casamento, ela era estigmatizada, não era? E Jesus está se aproximando dela e dizendo para ela: eu tenho algo que produz para você satisfação hoje e para sempre. Algo definitivo. Uma alegria verdadeira, profunda, significativa. Ela até sabia, olha, continuando o texto, disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você entende o sentido disso daqui? Ele não falou para Nicodemos que ele era o Messias. No casamento das bodas de Caná, ele não falou que ele era o Messias. Ele vai falar que é o Messias para uma mulher samaritana que estava no quarto casamento, já estava no quinto relacionamento. Dá para você entender que Jesus rompe todas as barreiras sociais para mostrar o amor que Ele tem, o plano que Deus tem para a vida humana, para cada um de nós. Ele se revela para ela. Lembram quando eu falei lá de João Batista, que os discípulos estavam discutindo lá, e João Batista virou e falou assim: pronto, a minha alegria está completa, porque eu conheci Jesus. Agora essa mulher, a partir deste momento da revelação de quem é Jesus, o que ela faz? Ela sai daquele lugar ali, vai até a cidade, chama todas as pessoas, e eles todos se convertem a Jesus Cristo. Vamos comigo lá no versículo 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Conhecer Jesus produz satisfação à vida humana. Preenche a vida humana de todas as maneiras, de todas as formas. Você deixa de depender do seu esforço próprio, dos seus méritos. Você deixa de depender das suas próprias forças, porque é Ele que vem. Você deixa de depender da ideia de que
a sua raça, a sua condição é superior à do outro, porque Ele nos nivela como todos nós somos pecadores, que precisamos de Cristo. E o que é mais maravilhoso, Ele vem até nós, Ele nos encontra. E como Ele trata essa mulher? Ele trata com carinho, Ele trata com a revelação, Ele trata com a palavra, Ele demonstra para ela como é a graça de Deus, como é o poder de Deus para cada um de nós. A tal ponto que muda a estrutura de vida dela. E para mim isso é muito importante no Evangelho de João. O Evangelho de João vai nos mostrando pessoas que vão sendo transformadas por Jesus. Ela é transformada. E por ser transformada, o testemunho dela causa um impacto na cidade toda. Aquela mulher que era estigmatizada, agora ela se tornou o porta-voz de anunciar o Messias, o Salvador. E que privilégio é para cada um de nós. Você é embaixador de Cristo, amém, irmão? Amém, irmã? Você tem uma palavra poderosa, amém? Você tem uma palavra que transforma a vida humana, poderosa. Jesus Cristo, amém? Você agora adora a Deus porque Jesus Cristo te ensinou como você pode adorá-lo. E você pode perceber o agir de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da tua vida. Jesus Cristo é quem pode preencher as nossas vidas. Jesus Cristo é quem pode nos dar a verdadeira satisfação da vida. E você tem tido esse encontro com Jesus como essa mulher teve? Você, conhecendo o Evangelho, você tem permitido o Evangelho entrar na estrutura da sua vida? Na estrutura dos seus sentimentos? Na estrutura das suas crenças? Na sua maneira, na sua cosmovisão, na maneira como você interpreta a vida? Você tem compreendido que este Evangelho, ele é libertador? Cada vez mais que você mergulha em conhecer a Cristo Jesus, olha o sentimento dessas pessoas aqui, eles dizem para ele assim: não vá embora, fique aqui conosco. Preenche tanto a vida conhecer Cristo Jesus que a gente perde noção do tempo, perde a noção das coisas, porque a gente olha que encontramos um amado da nossa alma. Encontramos a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. A minha oração nessa noite é que o Santo Espírito de Deus invada os nossos corações e nos mostre esses mesmos sentimentos que essa samaritana começou a ter depois de conhecer a Cristo Jesus. Ela primeiro chega com sentimentos de rancor, você já viu as pessoas que passam nos caminhões na coleta do lixo? Uma vez, na rua de casa, a gente fez minha mãe falou assim: vamos fazer um suco para quando eles passarem. A gente fez uma jarrinha de suco, colocamos num pratinho assim, 4 copos. Na hora que eles chegaram, eles viram, um deles chegou até chorar, porque eles passavam com sede. Essa mulher tem tanto rancor dentro dela, que Jesus pede um copo d'água, e ela não quer nem dar um copo d'água para Jesus.
no final da história, ela vai e chama todos, porque Jesus mudou a vida dela, amém? Limpou todo o rancor do coração dela. O rancor dela era tão grande, que ela se julgava até superior, mesmo vivendo uma vida por causa dos conceitos religiosos dela. Mas quando ela vê Jesus, ela percebe Jesus, ela fala: eu ouvi uma história de um Messias. E ela recebe a revelação de Jesus. Sou eu o Messias, amém, irmãos? É um encontro verdadeiro com Jesus. Muda a estrutura de vida, muda a maneira de enxergar o coração, enxergar a vida, muda a maneira de viver, de entender, de interpretar as coisas. O que Jesus pode fazer é algo maravilhoso, porque Ele vai mexer no cerne da vida, no espírito humano, e vai mudar o espírito humano. Por isso que o verdadeiro cristão não tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Não, o verdadeiro cristão, eu nasci assim, eu tive um encontro com Jesus, que mudou toda a minha vida, mudou todos os meus sentimentos, as minhas crenças, os meus valores e a maneira de enxergar a vida, porque Ele agora me deu o verdadeiro sentido da vida, Ele me deu agora a verdadeira verdade, e é para essa verdade que eu vivo. Não perca essa condição que Cristo nos colocou, pela graça, pela via da cruz. Não perca nunca essa dimensão na sua vida. E deixe o Espírito transformar o seu viver, transformar a sua vida. Quando as pessoas falarem: nossa, aquela ali não era aquela mulher, já estava, o jeito que ela vivia. Agora eles vão falar: nossa, aquela ali foi a mulher que nos levou a conhecer Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha que maravilha que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, nas nossas vidas, amém? O Evangelho vem para curar, vem para transformar e vem para nos dar sentido de viver. Que você possa sair daqui entendendo que você tem uma palavra poderosa para dizer às pessoas. Palavra poderosa. Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, aquele que redefine a história humana, redefine a história de homens e mulheres, que traz a verdadeira satisfação para viver. Amém? Feche os teus olhos, coloca a sua vida diante dele. Agradeça pela obra que Ele já começou. E abra o seu coração, a sua vida, para que essa obra continue, se aprofunde. Se você tem vivido dias difíceis e não tem sentido a alegria do Espírito, hoje Deus quer te dar essa alegria do Espírito. Ele quer que você enxergue que Ele é Espírito, e que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele está à procura de nós. Ele está à procura daqueles que ressignificam a sua vida em Cristo Jesus, que escrevem a sua história a partir de Cristo. Coloca a sua vida nas mãos dele, que o mais Ele vai fazer na tua história. Mas saia daqui com a mesma postura dessa mulher samaritana. Agora, as coisas velhas ficaram para trás. Cristo fez coisas novas dentro de mim, dentro da minha história. Agora eu sou embaixador dele. Agora eu tenho uma mensagem de vida, uma mensagem de fé para todo aquele que precisa. Que essa mensagem cura, liberta, transforma. Essa mensagem, ela é poderosa.
porque esse rio de Deus, esse agir do Espírito de Deus, ele se derramará das nossas vidas para o próximo e para aqueles que precisam. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por essa narrativa tão profunda, tão significativa, dessa experiência que a mulher samaritana teve com Jesus Cristo. Eu rogo nesta noite, ó Deus, que esta também possa ser a nossa experiência de mudança de vida, de transformação. Que hoje, ó Deus, o Teu Espírito possa continuar essa obra em nossas vidas e nos encher da verdadeira alegria, da verdadeira satisfação que está no Senhor. Por isso, ó Deus, eu oro também, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Queremos colocar, ó Deus, o parente ali da irmã Poliander, o parente também da Gessilene, Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo querido Laci, eu não sei o que ocorreu, mas quero colocar a vida dele também nas Tuas mãos, pedir que o Senhor também esteja derramando a Tua graça, o consolo de Deus ao coração dele. Rogo também, ó Pai, por cada um, ó Deus, que está enfermo, ó Deus, pela família do Alano também, Senhor, pelos seus avós, pela sua esposa, ó Deus, que o Senhor visite-os também, restaurando a saúde deles, ó Pai. Toma, ó Deus, a necessidade de cada um dos Teus servos e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.